Fala aí, galera, salve, salve. Mais um momento, tamo junto nessa aí. Hoje vamos estar fazendo mais uma introdução da palavra de Deus, né? É muito bom a gente começar falando de Deus. É interessante porque eu acredito, eu creio que Deus nos ama, né? Eu creio e acredito que Deus, Ele nos abençoa. E eu creio e acredito que Deus, Ele está com a gente todos os dias da nossa vida. E hoje vamos falar de uma pessoa muito especial que esteve em carne aqui nessa terra. Não só a pessoa, como Deus. Além de Deus, Filho. E quando Deus envia Ele, envia da mesma forma, não como a gente somos feitos, né? Mas Deus envia através do Espírito Santo. O menino chamado Jesus. E hoje vamos estar falando do nascimento dele. Do nascimento dele. E como também é muito importante a gente saber sobre Jesus, sobre o nascimento dele. É muito interessante que a gente saiba, porque é normal nascer uma criança. É normal, quando tem relações entre o pai e a mãe, vir um filho. Mas Jesus totalmente diferente de todos. Por isso que fala que ele é o enviado. Da forma que ele nasceu, da forma que ele veio ao mundo, é de uma forma bem diferente de todos nós. Porque Deus envia ele, envia praticamente até Maria, uma mulher virgem que nunca tinha deitado com nenhum homem, não tinha relacionado com ninguém. E José também, que era marido dela, respeitava muito ela. E respeitou. Quem conhece a história, meu Deus do céu, a história é muito maravilhosa. É história magnífica e topzera da galáxia. Então aqui hoje a gente vai entender sobre o nascimento de Jesus. Não só o nascimento, mas sobre também José. Onde ele foi se registrar com a sua esposa. Porque chegou um ponto que o governo aqui queria fazer uma quantia de gente. Queria contar o seu povo. Então o que aconteceu? José, ele foi de Nazaré, na Galileia, para outra região da Judeia, numa cidade chamada Belém. Ele esteve ali para se registrar e levou a sua esposa, a Maria, e chegando lá, eles tiveram que ficar numa pensão. Só que Jesus estava para nascer, e realmente ele nasceu. Além dele nascer, ele não podia ficar na pensão. Olha que história tremenda, maravilhosa e magnífica de Deus. A história é tremenda porque ele não podia ficar na pensão. E como que alguém fosse cuidar dele? Como que a mãe poderia estar com ele? Então é muito importante que a gente saiba que até no dia do nascimento ele sofreu. Não só sofreu como na morte, sofreu desde o nascimento até o último dia da sua vida. Ele teve momentos bons, maravilhosos, como a gente tem todos os dias. Mas mesmo assim, Jesus, ele sofreu. Ele sofreu muito. E não foi um pouco não, foi muito. Porque quando ele era criança, também queriam matá-lo. Quando souberam que ele nasceu, queriam matar todas as crianças, achando que ele estaria ali no meio e matasse ele. Mas não. Mas isso também não aconteceu. Então Jesus, ele foi caçado desde quando ele era criança. Se você começar a acompanhar a palavra de Deus, começar a acompanhar a Bíblia, não fica pensando que Jesus só foi mil maravilhas, não. Porque ele sofreu. Ele veio no mundo para sofrer. Ele veio no mundo para morrer pelo nosso pecado. Ele veio no mundo para morrer por mim e por você.
Então essa passagem é tão tremenda que você vai entender sobre José, que era o pai de Jesus, sobre Maria, que era a mãe de Jesus, e José não queria se registrar nessa cidade. Ele queria praticamente se registrar na cidade aonde era do tio dele, parente dele, da descendência dele. Então ele queria aonde foi o rei Davi. José foi se registrar lá porque era descendente de Davi. E nessa passagem, como muitas passagens, você acompanha que quando você fosse registrar, muitos deles queriam registrar na cidade aonde o parente nasceu, aonde o parente esteve. Então eles queriam fazer algo como fosse: minha família nasceu em tal lugar, então vamos todo mundo registrar ali, como fosse uma família que está crescendo, está com o seu nome, então vai dar continuidade. Então aonde você nasceu, onde você se revelou, aonde você teve algo tremendo, eles querem deixar como fosse marcar um território. É tipo assim, entendeu? E aqui não é diferente não. José queria registrar aonde se registrou seu parente, o rei Davi. Aqui menciona isso. Onde nasceu o rei Davi, ele também queria registrar lá. E Jesus? Jesus não foi registrado aqui. Se Jesus esteve fora da pensão, porque na pensão ele não poderia estar ali dentro. Ninguém poderia vê-lo. Então ela enrolou ele nos panos e deixou ele ali, numa manjedoura, pois não havia lugar para ele na pensão. Como a palavra de Deus aqui menciona, não havia aonde colocar Jesus. Então, vocês veem aqui o seguinte: o nascimento de Jesus. Mas foi aquele nascimento que não foi como uma criança tá na sua casa, tem o seu bercinho, tem as suas coisinhas, não. Jesus até essa hora ainda foi diferente. Não tinha nem espaço para ele. Não poderia ser ali. Como é que pode, hein, mano? Hoje eu conversava com um amigo meu, chamado Rafael Souza, né? Amigo na internet, a gente conversa muito, né? Manda mensagem. Eu falei uma coisa pra ele que é verdade, sabe? Hoje a gente fala de Deus para as pessoas não dão crédito, as pessoas não estão nem mais aí. Aí eu comentei com ele, né? O importante é que a gente faça a nossa parte. Não importa se as pessoas vão gostar ou não vão gostar. O importante é que a gente faça a nossa parte. Fale de Deus. Fale do Evangelho. Muitas pessoas acham que para falar de Deus tem que estudar, tem que fazer um monte de coisa. Parece que é isso. Parece que ninguém pode falar de Deus a não ser que tenha um estudo elevante, um estudo bem top da galáxia para falar de Deus. Igual comentei com meu amigo também. Nada a ver. Qualquer pessoa pode falar de Deus. Eu até comentei isso com a minha esposa hoje de manhãzinha. Qualquer pessoa pode falar de Deus. Hoje o pessoal é tão inteligente, fala um pouco de Deus. E a maioria é para benefício próprio, não é nem para Deus. Então, qualquer pessoa pode falar de Deus. Qualquer pessoa pode falar de Cristo. Qualquer pessoa pode falar desse maravilhoso evangelho. Qualquer pessoa. Não tem melhor e nem pior. Falando da palavra de Deus, falando da Bíblia, Deus, ele se agrada. Deus, ele ama seu filho. Deus, ele ama todos nós. Realmente é verdade. Não tem para ninguém. Deus é maravilhoso, Deus é especial. E Deus, ele está com a gente. Está conosco. Então aqui hoje, vamos estar lendo sobre Lucas, né? Lucas do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. 7 versículos poderoso da palavra de Deus. 7 versículos que pode mudar a sua vida. 7 versículos que você pode ensinar alguém. 7 versículos para as pessoas entenderem aonde que Jesus nasceu. Como ele nasceu. Que situações que ele passou. Então são 7 versículos poderosos para você entender aonde que o mestre nasceu.
São palavras de Deus, são palavras proféticas, são palavras maravilhosas. A gente abre mais uma introdução, a gente abre mais uma leitura, a gente abre mais da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa e ela é especial. Então vamos lá? Lucas capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. O nascimento de Jesus. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Então, já vimos que a população iria ter uma contagem. Então, todos tinham que praticamente se registrar. E aqui, você vai ver que José, ele não queria registrar nessa cidade. Ele queria se registrar numa cidade onde um parente dele, antepassado dele, se registrou. Uma pessoa que ele gostava muito de referência. E muita referência. Então, quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cirênio era governador da Síria. Olha só. Então, todos foram se registrar. Cada um na sua própria cidade. Cada um na sua própria cidade. Mas José, ele foi diferente. Porque ele queria registrar não na cidade dele, na cidade aonde o antepassado dele, o parente dele se registrou. Porque era muito importante para ele. Tinha que ser ali. Olha só. Então ele pegou a sua mulher, que estava grávida, Maria, com seu filho Jesus na barriga, e foi para aquela cidade. Eles foram se registrar. Não deixaram de se registrar. É importante que nós se registramos. É muito importante. Se eles aqui registraram, é porque nós também temos que registrar. É engraçado, né? Então todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso José foi de Nazaré, ele estava em Nazaré, olha só, na Galileia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém. Então ele saiu de onde ele estava, de Nazaré, e foi para outra cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. O rei Davi. Eu falo que é parente dele, mas na verdade era o rei Davi, né? Mas ele queria se registrar ali, porque ele via algo tremendo no rei. Senão ele não ia registrar ali. José foi registrar lá porque era descendente de Davi. Então, realmente, ele era descendente de Davi. Ele tinha parentesco com ele. Então, era para ele muito importante se registrar aqui. E ele foi lá. Olha só. José foi registrar lá porque era descendente de Davi. Então, o rei Davi, José, descendente de Davi, foi registrar aonde que o rei nasceu. Olha como que é interessante. Essa passagem é muito top da galáxia. Para vocês verem que às vezes queremos registrar até nossos filhos aonde nascemos, quando estamos no país de origem. Isso acontece. Acontece porque nascemos ali, talvez ficamos ali, talvez morremos ali, registramos as crianças ali. Não é diferente deles aqui não. É igual. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Olha só. Ela estava grávida. E aconteceu que, enquanto se achava em Belém, chegou o tempo da criança nascer. Olha só. Ela estava grávida e aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo da criança nascer. Ele se achava em algum lugar para ele ficar. Então, aconteceu de nascer Jesus. E não teve aonde ele ficar. Não teve. Eles tiveram que ir para uma pensão, eu fiz na introdução. E Jesus, ele ficou fora da pensão. Ficou fora da pensão, enrolado num pano, num manjedoura. Olha só, para vocês verem que para Jesus não foi nada fácil. Não foi. Até no nascimento foi difícil para Jesus. E não para por aqui não. Olha só. Chegou o tempo da criança nascer,
como todas as crianças nascem. Então Maria deu à luz. Ela deu à luz, nasceu o menino Jesus, o seu primeiro filho. Olha como que é interessante. E Jesus teve mais 2 irmãos, viu? Enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Pois não havia lugar para eles na pensão. Então também não havia lugar para eles. Se a palavra de Deus menciona que eles, então era a família praticamente. Não só Jesus. Todos eles na pensão não tinham lugar. Porque não podia ficar com uma criança ali. Ele foi registrar Maria e foi registrar José, a esposa, não registrar Jesus. Porque aqui não menciona que Jesus foi registrado. Ele ainda era um bebê. Mencionou aqui que ele nasceu. Ele nasceu, mas não poderia ficar na pensão. Olha só. Então Maria deu à luz o seu primeiro filho. Enrolou no menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Não havia lugar para eles. Nem para José, nem para Maria e nem para Jesus. Então, olha o processo que eles passaram. Mesmo assim, Jesus, como ele tinha um chamado de morrer por mim e por você, ele não iria morrer aqui não. Ele, aonde ele nascesse, poderia ser qualquer lugar. Ele ia nascer, ele ia crescer e ele ia vencer. E ele venceu. Ele venceu porque ele converteu converteu você que me assiste, converteu milhões de pessoas e ainda converte muita gente. Mesmo ele ter morrido depois ressuscitado no terceiro dia, ele ainda converte muita gente. Olha no mundo quantos seguidores de cristão tem? Bastante. Olha no mundo quantos seguidores de Jesus tem? Bastante. Tem muito. Muitos estão se afastando. Muitos estão não mais acreditando. Perderam talvez a fé. Mas eu digo a vocês, não podemos perder a fé não. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. Isso aqui é uma vitamina para o cristão. É vitamina para o crente. Quanto isso, a palavra não se cumpre, a gente temos que se alimentar aqui. A gente temos que ler, temos que meditar, temos que falar com Deus, temos que orar, temos que agradecer. Porque aqui tem algo espetacular e tremendo. É palavra de Deus na minha vida, é palavra de Deus para a tua vida. São palavras de Jesus Cristo, são palavras de José, são palavras de Maria, são palavras do rei Davi. Todos tiveram uma passagem aqui. Profetas, evangelistas. É muito maravilhoso e especial a Bíblia, a palavra de Deus. Então hoje a gente vai ficando por aqui e que Deus abençoe todos vocês. O momento ele é TMJ. Estamos junto nessa. E um forte abraço para meu pai, um forte abraço para minha mãe, um forte abraço para todo mundo geral. E é nóis e espero vocês nos meus próximos vídeos. Valeu! Uhul! Tchau, gente! É nóis! Salve, salve geral! Fui! Eu vou desligar aqui que eu tô fazendo live pela GoPro.